Olá pessoal, Mãe Beth da Casa de Caridade Filhos da Umbanda, estamos aqui para mais um vídeo. Lembrando que se você gostar do nosso vídeo, você deixa aí o seu gostei, você compartilha isso com outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, você se inscreve e ativa o sininho de notificação, que aí você fica sabendo cada vez que entra um vídeo novo. A gente gostaria também que vocês deixassem as perguntas lá no final de cada vídeo, porque é uma forma da gente estar sempre sabendo aí o que vocês querem que a gente esteja gravando, tá bom? Hoje a gente vai responder uma das perguntas, a gente vai falar sobre os pontos riscados. Então, da onde vem o ponto riscado, né? O que é o ponto riscado? Então, todos sabem que na Umbanda as entidades trabalham com os seus pontos. Os pontos são grafismos, né? São desenhos. Cada desenho corresponde a uma linha, ou uma energia, ou a um orixá. Então, por isso que você precisa estudar para entender qual é o grafismo, né? Qual é o desenho que representa aquela linha, aquele orixá, né? Aquele guia. E é como se fosse a assinatura dessa entidade. Então, da mesma forma que nós temos a nossa assinatura pessoal, a entidade tem o seu ponto riscado, que é o que identifica essa entidade. Através do ponto, nós conseguimos, às vezes, saber qual é a vibração que essa entidade trabalha, ou filho de que orixá essa entidade é. Então, a gente acaba, e até mesmo, às vezes, descobrir qual é o nome da entidade. Então, eu sempre falo isso nas aulas, por exemplo, caboclo 7 flechas. Então, é óbvio que o caboclo 7 flechas, ele vai ter 7 flechas no ponto dele. Isso é óbvio, né? Uma das coisas mais óbvias. Ou 7 lanças, né? Então, o ponto, a princípio, ele é a identidade, a identificação desta entidade. Mas nós também temos pontos que abrem-se portais. Então, nós temos determinados grafismos, né, determinados desenhos, que nós podemos abrir ou fechar portais. Então, os nossos pontos têm muito a ver com as cabalas. Então, por exemplo, um consulente é atendido e ele está com uma situação XPTO na vida dele, né, difícil, enfim. A entidade firma um ponto, aonde ele vai firmar energias que ele possa absorver através desse ponto toda a carga negativa desse consulente. Ou ele pode firmar um ponto aonde vai vibrar coisas positivas para esse consulente. Ou ele vai vibrar um ponto de cura para esse consulente. Ou ele vai vibrar um ponto para desamarrar a vida desse consulente. Às vezes está amarrado, tem alguma coisa errada. Então, assim, existem vários símbolos que as entidades riscam também. Aqui nós temos as tábuas, que são riscados os pontos, mas tem terreiro que faz isso no próprio chão. E às vezes pode fazer isso na própria pessoa. Então a gente se utiliza da pemba, que é um instrumento sagrado, né? Então todo terreiro de Umbanda se utiliza de pemba. Então a entidade trabalha com esta pemba riscando esses pontos. E os pontos também têm as suas significações, dependendo do que ele vai trabalhar nesse consulente. Então, a princípio, nós temos pontos de identificação, mas nós temos ponto de demanda, ponto de limpeza, pontos de vibrações positivas, pontos de descarrego, enfim. Nós utilizamos na Umbanda os pontos para trabalharmos os portais energéticos. Então, para que você entenda, você tem que estudar isso para você entender o que a entidade está fazendo, porque a entidade tem o conhecimento. Nós é que muitas vezes não entendemos o que o símbolo representa. Então, por isso que eu insisto tanto em dizer que o umbandista também precisa estudar. Ele não precisa estudar porque ele tem que saber para a entidade dele trabalhar. Não, ele precisa estudar para ele poder entender o que a entidade está fazendo, porque isto é importante, porque a entidade sabe o que ela está fazendo. A entidade entende o que ela está fazendo, mas muitas vezes o médium não. Então você não precisa estudar para
a sua entidade saber mais. Não é isso, a entidade sabe, mas você muitas vezes não sabe. Então é bacana você ver que a entidade riscou um ponto e você entender o que a entidade está fazendo. Então por isso que é importante o conhecimento. É por isso que é importante a gente estar sempre estudando e se atualizando. Né? Isto é importante, então eu acho isso importante. Então não adianta, eu estou aqui explicando para que serve e de onde vêm os pontos, mas muitas vezes as pessoas, muitas vezes que podem estar me assistindo, nem sabem que pontos são. Então para isso você precisa aprender. Qual é a melhor escola? É você estar do lado de um guia camboniando. Mas só isso você aprende tudo? Nem sempre. Então você precisa estudar para você entender quais são esses pontos e para que eles servem, porque esse conhecimento quem traz é a entidade. Tá bom, pessoal? Então é para isso que a gente usa. E só um conselho, né? Uma orientação. Nunca arrisquem pontos sozinhos, nunca façam isso na casa de vocês, onde vocês trabalham. O ponto, ele é uma magia e ele tem que ser feito por quem tem o conhecimento. E ele pode abrir ou fechar, né, energeticamente o espaço. Então não fique riscando ponto aleatoriamente, não fique fazendo isso em qualquer lugar. Isso quem faz é a entidade. A gente tem o conhecimento, mas a gente não tem esta liberdade de ficar fazendo pontos sozinhos. Então isso é um conhecimento que a gente tem que ter para a gente, mas quem manipula isso é a entidade. Então não tem essa, então eu quero fazer um ponto na minha casa para abrir os meus caminhos. Não faça isso, né? Não é para isso que você sabe para que serve o ponto. Isso é trabalhado pela entidade num lugar certo e na hora certa, né? Então não fiquem fazendo isso de qualquer maneira, tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.